Olá para você. Você acredita em destino? Você acredita que você tem uma missão nessa terra? Você tem algo para fazer, você tem que deixar sua marca no mundo, você tem algo que você precisa fazer. Isso fica aqui na sua mente, fica matutando aqui e você sempre está fugindo da responsabilidade. Você foge, mas você sabe que você tem que fazer. Já aconteceu isso com você? Se isso já aconteceu ou está acontecendo ou vai acontecer porque vai despertar isso em você, fica até o final do vídeo, que hoje a história de Moisés tem uma lição assim poderosa para ensinar pra gente. É uma lição bem própria para a galera que gosta de ficar fugindo da responsabilidade, fugindo do que Deus tem na vida dessas pessoas, do chamado de Deus. Você que acredita em Deus e sabe que Deus pode tá querendo que você faça alguma coisa, você está pedindo uns sinais aí. Presta atenção na palavra de hoje, que eu acho que ela vai falar bastante com você e comigo também. Olá, gente, eu sou a Jaque, esse canal é um canal de leitura diária da Bíblia. Eu falo isso todo dia, né, porque sempre tem gente chegando. Então você que já é novo, que já está aqui no canal acompanhando a leitura, pode avançar o vídeo lá, já vai para a palavra. Mas você que está chegando aqui, esse é um canal de leitura diária. Todo dia eu leio um capítulo da Bíblia e a ideia é que a gente tire uma lição, tire alguma coisa dali que nos ajude a colocar em prática no nosso dia a dia, né? Seja qualquer capítulo, qualquer livro da Bíblia. Às vezes a gente acha que porque a Bíblia é um livro antigo não dá para aproveitar nada, e isso é a mais pura enganação. Justamente por ela ser um livro divino, né, um livro inspirado, né, por homens, né, de Deus, um livro que é a boca do próprio Deus para nós, ele tem tanta relevância, principalmente nos nossos dias. É um livro antigo, só que mais atual que o Jornal de Amanhã, e se você acompanhar a leitura, você vai concordar comigo. Nós terminamos de ler há pouco tempo o livro de Gênesis, terminamos de ler o livro de Mateus, que já é os tempos de Jesus, e agora nós estamos lendo o livro de Êxodo. Todos esses livros estão salvos aqui em playlist, vou deixar nos cards aqui em cima se você quiser acessar, você vasculha o canal. E eu quero incentivar você a todo dia você tirar um minutinho, um tempinho ali, às vezes 10, às vezes 15 ou 20 minutinhos ali do seu dia, para você ler a palavra de Deus junto comigo. Nós vamos buscar em Deus sabedoria, nós vamos falar, né? Vamos orar ao Senhor pedindo a Ele sabedoria, mas é um momento que você pode ter um refrigério, pode se aquietar, porque a palavra de Deus ela faz muito bem para o coração, faz bem para a alma, ela renova as nossas forças, ela é vida para nós, ela é saúde para o nosso corpo, para o nosso organismo, e é isso para isso que existe esse canal. Essa é a minha missão aqui, te lembrar todo dia: fulano, você já leu sua Bíblia hoje? Você já leu sua Bíblia hoje? Então, pega a sua Bíblia lá, traz para cá e nós vamos ler o que o Senhor tem pra gente hoje. Antes da leitura, convido você a se inscrever no canal, ativa o sininho aí, já deixa um like se você gosta desse tipo de conteúdo, sempre lembrando que o canal, a ideia dele é trazer um crescimento espiritual, um crescimento emocional também para você, trazendo verdades bíblicas, verdades que muitas vezes não são mais lidas, não são mais faladas nas igrejas ou por aí onde quer que você vá, e nós vamos resgatar esse princípio, nós vamos resgatar o hábito de ler a palavra de Deus. E a minha missão aqui é sempre te lembrar: leia a sua Bíblia, que assim você não vai ser enganado, você não vai ser pego de surpresa, até esses acontecimentos doidos que a gente vê aí na mídia, nas notícias. Quando a gente vem assim para a palavra de Deus, a gente vê que na verdade não existe nada novo. Tudo já se faz conhecer debaixo do sol, né? O que diz a palavra de Deus. Então tudo já era previsto, tudo está no controle de Deus. E eu quero convidar você que você leia a sua Bíblia, para que você não tenha o temor, para que você não entre em ansiedade, picos de depressão ou ansiedade com as notícias que vêm. Então, com a palavra de Deus, a gente sabe que o Senhor tem o controle de tudo, e quem estiver com Ele, andando com Ele, no final vai terminar tudo bem, tá bom? Mas antes, vamos falar com o Senhor e vamos pedir a Ele sabedoria para a palavra de hoje. Pai, em nome de Jesus,
Graças eu te dou por essa palavra, por esse tempo. Eu peço perdão pelos meus pecados, as minhas falhas, e eu coloco diante do Senhor a tua palavra, que é vida, que é eficaz, que ela entra no nosso coração para nos transformar por inteiro. Eu peço que o Senhor abençoe essa pessoa que está me assistindo, abençoe a casa dessa pessoa, tudo que ela tem. Venha, ó Deus, dar direção, sabedoria, e que a palavra de hoje venha como um remédio para o nosso coração, trazendo direção e trazendo cura. Abençoe essa pessoa, ó Deus. Usa o vídeo de hoje, a palavra de hoje, para dar a direção que essa pessoa precisa. E é no nome de Jesus que eu peço e agradeço. Amém. Aqui, gente, só dando um pouquinho mais de contexto, aqui é o chamamento de Moisés, o Senhor dando uma missão para ele. O Senhor aparece ali numa sarça ardente, uma chama que não se consumia, que Moisés ficou assim pensando, meu Deus, que coisa doida é essa? E justamente ali o Senhor fala com ele, dá a missão para ele, para libertar ali o povo hebreu que estava sofrendo uma grande opressão, muitos trabalhos forçados ali no Egito, ali com os egípcios. Então Moisés recebe esse desafio, né, essa missão de vida. E no capítulo de hoje a gente vai continuar o que Deus estava falando para Moisés enquanto esse chamado todinho se desenrolava. E a palavra de Deus em Êxodo 4 está escrita assim: então Moisés respondeu, mas eles não acreditarão em mim, nem atenderão a minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor, que é isso na tua mão? E Moisés respondeu, uma vara. O Senhor lhe ordenou, joga no chão. Ele a jogou no chão, e ela transformou-se numa cobra, e Moisés fugiu dela. Então o Senhor disse a Moisés, estende a mão e pega pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou-a, e ela transformou-se numa vara de novo, para que eles acreditem que o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, te apareceu. Disse-lhe mais o Senhor, agora coloca a mão no peito. Ele colocou a mão no peito, e quando a tirou, ela estava leprosa, semelhante à neve. Disse-lhe ainda, coloca de novo a mão no peito. Ele colocou a mão no peito de novo, e quando a tirou, ela estava como o resto do seu corpo. Acontecerá que, se não acreditarem em ti, nem aceitarem o primeiro sinal, acreditarão no segundo sinal. Se ainda não acreditarem depois desses 2 sinais, nem atenderem a tua voz, pegarás da água do rio ou do rio Nilo e derramarás sobre a terra seca, e a água tirada do rio se transformará em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor, ah, Senhor, eu nunca fui bom orador, nem antes, nem agora que falaste ao teu servo, pois eu sou pesado de boca e pesado de língua. E o Senhor lhe respondeu, quem faz a boca do homem? Ou quem faz o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Então vai agora, e estarei com a tua boca e te ensinarei o que deves falar. Ele, porém, disse, ah, Senhor, peço-te que envies outro que queiras enviar. Então a ira do Senhor se acendeu-se contra Moisés e disse, Arão, o levita, não é o teu irmão? Eu sei que ele fala bem. Ele também virá ao teu encontro e, vendo-te, se alegrará no coração. Tu lhe falarás e lhe porás as palavras na boca, e eu estarei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará ao povo em teu lugar. Assim, ele será a tua boca e tu serás como Deus para ele. Portanto, levarás essa vara na tua mão e realizarás os sinais com ela. Então Moisés voltou para onde estava Jetro, seu sogro, e disse-lhe, deixa-me voltar a meus irmãos que estão no Egito para ver se ainda vivem. E Jetro lhe disse, vai em paz. E o Senhor disse também a Moisés em Midian, vai, volta para o Egito, pois já morreram todos os que procuravam tirar-te a vida. Então Moisés tomou sua mulher e seus filhos, os fez montar num jumento e voltou para a terra do Egito. E Moisés levava na mão a vara de Deus. E o Senhor disse ainda a Moisés, quando voltares ao Egito, tenha o cuidado de fazer diante do faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu lhe endurecerei o coração e ele não deixará o povo ir. Então dirás ao faraó, assim diz o Senhor, Israel é o meu filho, meu primogênito. E eu te disse, deixa meu filho ir, para que me cultue, mas recusaste deixá-lo ir.
por isso matarei o teu filho primogênito. Durante a viagem, aconteceu que o Senhor encontrou Moisés numa estalagem e quis matá-lo. Então Zípora pegou uma faca de pedra, circuncidou o prepúcio de seu filho e, lançando-o aos pés de Moisés, disse: Tu és para mim um marido sanguinário. O Senhor então o deixou. E ela disse: marido sanguinário, por causa da circuncisão. E o Senhor disse a Arão: vai para o deserto ao encontro de Moisés. Ele foi e, encontrando-o no monte de Deus, cumprimentou-o com um beijo. E Moisés relatou a Arão todas as palavras com que o Senhor o enviara e todos os sinais que o mandara realizar. Então Moisés e Arão foram e reuniram todos os anciãos dos israelitas. E Arão falou todas as palavras que o Senhor dissera a Moisés, e este realizou os sinais diante do povo. O povo acreditou. Quando todos ouviram que o Senhor havia visitado os israelitas e que tinha visto a sua opressão, inclinaram-se e adoraram. Gente, que fantástico, né? Agora a gente começa a ter um entendimento maior do chamado de Moisés. O Senhor ali falando: Moisés, você vai. Ele foi o escolhido, né? Aquela coisa do propósito que a gente falou ontem, né? E aí, é o que eu falei no começo do vídeo. Se você já parou para pensar que às vezes você tem uma missão, você fica fugindo dela. Porque se a gente olhar bem, Moisés, ele deu pelo menos 3 motivos para fugir da missão. Vamos lá. A primeira coisa que ele falou, ele no primeiro versículo, a primeira barreira que ele colocou, o que ele falou? Mas eles não vão acreditar em mim. É mais ou menos assim: ah, Senhor, o Senhor está falando tudo isso aí, mas ninguém vai acreditar em mim. E aí é quando Deus pega e faz o teste das maravilhas com ele, que ele fala: olha, estende a vara, e a vara se transforma numa cobra, depois, né, se destransforma de novo. Aí o Senhor fala: coloca a mão no peito, aí a mão sai toda leprosa, depois sai curada, né, todos aqueles sinais maravilhas. Só que mesmo assim, Moisés pega e dá uma outra barreira para Deus, falando assim: Senhor, mas eu não sei falar, eu sou pesado de língua, eu não sirvo para falar, minha comunicação não é boa, minha comunicação não é eficaz. E aí o Senhor pega e fala novamente, né, tipo, quem que fez a boca? Né? Quem que fez ali todos os sentidos, a boca, o surdo, o mudo, o cego, aquele que vê? Para quê? Para que Moisés entendesse que não se tratava dele, mas se tratava de um Deus com mão forte que estava por trás dele, cuidando de tudo. Mas mesmo assim, eu acho que mesmo Deus falando, tendo esse diálogo ali com Moisés, assim, Deus não, como que eu posso dizer? Não convenceu muito Moisés, não, porque aí depois finalmente ele dá a letra para Deus. Ele fala bem assim: Senhor, manda outro que queira ir. Tipo, não é para eu ir. Ele fala isso no versículo 13. Ele, porém, disse: Senhor, peço-te que envies outro que queiras enviar. E aí a Bíblia fala que é quando a ira de Deus se acendeu, que eu acho que Deus ficou sem paciência aqui com Moisés. E o Senhor mesmo assim falando: olha, eu vou ensinar, tipo, tudo que você precisa fazer para essa missão, eu vou te ensinar como deve ser conduzido. Só que aí, Deus, ele não quis escolher outro, não. Era Moisés mesmo. Deus não quis outro camarada. Deus falou que seria ele. O que Deus fez foi trazer Arão, o irmão de Moisés, que fala muito bem, segundo a Bíblia, para ajudar Moisés a cumprir esse propósito. Então a gente vê ali que Moisés tentou dar uma fugidinha ali nas desculpas ali diante de Deus, mas no final das contas ele não convenceu Deus, não. Ele teve que ser ele ali realmente. E lembra que eu falei ontem, anteontem, quando ele sai do Egito, gente, no primeiro ou segundo capítulo, ele mata ali um egípcio, ele sai fugitivo, né? E aí lá na outra terra, ele constitui família, mora com Jetro, conhece Zípora, a esposa, ele tá em outra terra, outro rolê, né? Só que o que acontece, assim, quando Deus, ele sabe que Moisés sai fugitivo, quando ele dá esse chamado, esses detalhes de como as coisas deveriam funcionar, Deus ainda lembra disso e fala para ele: olha, aquele pessoal que estava querendo te matar, todo mundo já morreu. Porque muito provavelmente no interior de Moisés havia um certo temor, um certo medo de repente ter que enfrentar ali na sua volta ao Egito aquelas pessoas todas
que queriam matá-lo. Afinal, ele tinha matado um egípcio, né? Então, e vamos lembrar também que Moisés não era qualquer pessoa, ele não era um serviçal, ele era basicamente um príncipe, ele foi criado pela filha de Faraó. Então ele era alguém que transitava ali nos lugares, transitava entre as pessoas poderosas, então muito provavelmente devia ter muita gente atrás dele. A Bíblia não está falando, tá? Minha imaginação aqui que está rolando solta. Mas o que eu quero deixar aqui como reflexão pra gente é que a gente precisa parar de dar as desculpas das coisas que Deus pede pra gente. Não tem jeito, gente. Às vezes a gente vai querer ir para um caminho A, caminho B. Chega uma hora que, assim, aceita a realidade que tá aí, aceita a realidade que Deus colocou para você e se coloca com um coração de obediência. Senhor, amém, eu vou. Senhor, já que esse é o meu papel, minha missão, me dê sabedoria, me dê graça para que eu faça isso com fidelidade, que eu faça isso da melhor forma, com excelência, porque assim como acontece com a gente, aconteceu com Moisés. Deus estava interessado em Moisés, que Moisés seguisse certinho as coisas que Deus falou para ele, tipo, ó, você vai se apresentar, você vai voltar para o Egito, não esquece de fazer os sinais que eu te mostrei. Porque para Deus tinha ensinado para ele como que ele deveria agir, até para que ele fosse recebido e aceito diante do povo. O Senhor mesmo, ele falava aqui no texto, olha, eu vou endurecer o coração do faraó. E aí a gente fica se perguntando, né? Ai, mas por que Deus endureceu o coração do faraó? Podia ser tão mais fácil. Podia, gente. Só que se a gente parar para pensar assim, é óbvio que o vídeo, ele não é um vídeo, não é um estudo teológico sobre o tema, tá? Vale até depois estudar, ir atrás sobre isso. Mas no meu entender, o que funciona? Se tudo fosse fácil, Deus não precisaria ensinar os sinais e maravilhas ali para Moisés. E as pessoas, elas são movidas por sinais e maravilhas. Então, muitas vezes é fazendo o sinal, fazendo ali todos os sinais e maravilhas de Deus diante das pessoas, que as pessoas elas acreditam e temem a Deus, que foi o que aconteceu no finalzinho do capítulo, quando Moisés ele chega lá, ele volta para o Egito, né, se apresenta ali diante do povo, ele faz os sinais, as maravilhas, conforme Deus disse que era para ele fazer, e o que a Bíblia diz? Que o povo acreditou. O povo acreditou que estava ali sendo ouvido pelo Deus vivo, e o que o povo fez? O povo ainda adorou ao Senhor. Então, assim, novamente eu lembro, não se trata da gente, não se trata do nosso controle sobre as coisas, do nosso querer muitas vezes, mas se trata do que Deus tem para você e para mim como missão, e que devemos ser fiéis e fiéis até o fim, tá bom? Que Deus abençoe vocês, até amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau!